Hoje, dia 15 de abril de 2022, cristãos no mundo inteiro e judeus espalhados pelo mundo celebram a Páscoa do Senhor. Cristãos representam a libertação pelo sangue de Cristo e os judeus representam a libertação da escravidão do Egito. De alguma forma, faça valer a pena onde você estiver cada gota preciosa do sangue de Cristo derramada em nosso favor. Cuidado com a falsa religião, cuidado com os falsos profetas. Vamos meditar em algumas passagens bíblicas. No livro de Jeremias, capítulo 7, diz o seguinte: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para você um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Jesus também, na semana da Páscoa, quando ele foi purificar o templo em Jerusalém, tem uma passagem que Jesus faz a mesma coisa lá para purificar o templo. Depois leiam. Mas o que aconteceu com o santuário em Siló? Onde fica Siló? Que profecia é essa que fala de Siló em Gênesis 49:10? Em Josué, capítulo 18, faz menção do santuário em Siló. Durante o tempo que o sacerdote Eli governou Israel por 40 anos, esse templo estava lá em Siló. Mas, por intervenção divina, por desobediência dos filhos de Eli, que eram ímpios, não tinham temor a Deus, pelo pai ter honrado mais os filhos do que a Deus, Deus retirou, e por intervenção divina, numa guerra, os filisteus levaram a arca do Senhor, e essa arca ficou fora de Israel por 7 meses. Eles foram acometidos de vários tumores pelo corpo e resolveram devolver a arca. Colocaram no carro de boi e deixaram seguir. E onde parou exatamente, numa pedra, numa rocha, parou ali. Mas o povo também adorava outros deuses, o próprio povo de Deus. E ali eles foram abrir a arca. Tem um ditado que diz assim, né? Curiosidade mata, realmente. 70 deles morreram porque não conheciam a palavra de Deus, olhavam para os sacerdotes que pecavam, em vez de se corrigir, e pecaram contra Deus, e ali morreram 70 pessoas. Mais tarde, levaram para outro lugar, onde ficou por 20 anos, até que Davi a resgata para Jerusalém, quando ele foi rei. Mas, durante o tempo da invasão dos babilônios, não faz mais menção da arca. Desapareceu. Mas o santuário de Deus está no céu. Vamos ler agora em Salmos, capítulo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Isaías 66:1 também diz o seguinte: Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono
e a terra o estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Em Apocalipse 11, 19, 14, 17 e 15, 5, faz menção da habitação de Deus. A celestial habitação de Deus está no céu. Veja o que diz aqui, versículo 5 do capítulo 15 de Apocalipse. Depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Hoje, os israelitas não têm um templo para adorar a Deus. Eles têm sinagogas, o muro das lamentações. Enquanto isso, o povo que tem outros deuses, que tem o povo de Alá, tem a mesquita de Al-Aqsa, onde eles adoram o Deus de Alá, e o povo hebreu não tem mais um templo para adorar. Deus retirou a sua presença, retirou a sua glória. E Jesus nos adverte também, cuidado com os falsos profetas. Veja o que aconteceu com eles. Leiam as Escrituras. São as Escrituras que testificam de Jesus. Como vamos conhecer a Deus se a gente não lê e não ser praticante? O Senhor nos adverte contra os falsos profetas. Lá no livro de Mateus, quantas vezes o Senhor fala dos falsos profetas, dos falsos religiosos, daqueles que falavam, mas não praticavam. Mas ele diz que a gente conhece a árvore pelo seu fruto. Então, mais importante do que os dons, os frutos que são gerados de nós, frutos que mostram arrependimento. Os dons ele vai dar a qualquer um que ele quiser para edificar o corpo de Cristo. Leia sobre os dons espirituais. Vou colocar aqui o versículo para que vocês vejam. E o fruto mostra o que a gente é por dentro. E Jesus diz, pela árvore conhecereis os frutos. A árvore e seu fruto. Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Mas na frente ele diz assim, no versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Entenda o que é fruto e o que é dom. Enquanto o fruto é gerado em nós, os dons são concedidos pelo Espírito para a edificação do corpo de Cristo. Veja o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Mas na frente o Senhor faz outra advertência. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendida por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Balaão era um vidente, pagão, mas Deus, ele usa quem quer. E ele abençoou o povo por intervenção divina. Estes homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhe está reservada. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade.
eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Pois é, muito cuidado, não seja manipulado pela sua fé. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o fruto vai determinar se você entra ou não no reino de Deus. É com essas virtudes que faz parte do caráter do cristão, a sua regeneração diante de Deus.